Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, irmãs queridas, bom dia você ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Amados irmãos, meditemos a palavra de Deus na liturgia do dia de hoje. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Pois é, meus irmãos, vamos ler hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos, já que nesse tempo pascal nós lemos sempre o Novo Testamento. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, primeiramente, o que é um eunuco? Um eunuco etíope. Eunuco era um homem castrado que teve sua genitália removida, parcial ou totalmente, por motivação de guerra, punição criminal, uma imposição religiosa ou para servir em funções sociais específicas. No Oriente Médio e na China, o eunuco era o guarda encarregado de cuidar dos haréns, locais da casa reservados às pessoas e odaliscas, nas cortes reais. Se fora feito eunuco já adulto, o indivíduo perdia a capacidade de reprodução e perdia os hormônios de seu organismo. Muitos eram usados para a administração dos palácios, servirem as rainhas e, com certeza, eram até levados a cargos importantes, já que não era um perigo para junto às esposas do rei.
No sentido figurado, o termo é usado com um significado estéril, impotente, fraco. No caso, esse eunuco da escritura servia a rainha Candice, da Etiópia. Eu li um texto que gostaria de partilhar com vocês na primeira pessoa. Meditemos um pouco essa epopeia desse eunuco. Jamais esquecerei o dia da operação. Foi quando me tornei um eunuco real, destinado a servir no palácio dos reis e das rainhas da Etiópia. Jamais teria minha própria família, nem seria normal, diz o eunuco. Eu sempre teria de obedecer a regras especiais e não poderia fazer as coisas que as outras pessoas fazem. Ao longo dos anos, ensinaram-me a servir na casa real. Aprendi a fazer cálculos e a escrever, mas foi a geografia que despertou em mim um fascínio por outros povos e territórios. Descobri que os eunucos tinham servido aos faraós do Egito, os imperadores na China e os rajás na Índia. Para encontrar um eunuco, bastava procurar a sede do poder. O eunuco etíope continua dizendo, jamais esqueceu da sua cirurgia, da sua operação. Quando a rainha Candace precisou de alguém para supervisionar os seus negócios no exterior, fui escolhido pelo seu conhecimento de outras culturas. Eu estava feliz em servir nessa capacidade, mas queria uma família para chamar de minha. Pensei, deve haver um lugar onde eu possa me sentir em casa, onde serei aceito como sou. E pensei que foi graças ao meu conhecimento, fui escolhido para conhecer outras culturas. Quando os assuntos do Estado me levaram para Jerusalém, fiquei mais tempo do que o estritamente necessário, porque me interessei pela religião judaica. Descobri tudo o que pude e até conseguir obter uma cópia das Escrituras. Estava ansioso para visitar o Templo de Jerusalém, mas quando cheguei ao portão do edifício consagrado, fui barrado. Por que não posso entrar? Perguntei ao guarda do templo. É proibida a entrada de eunucos, respondeu bruscamente. A nossa lei proíbe. Fiquei impressionado com a injustiça e, apesar de tudo, não ter sido minha escolha, fui rejeitado. Precisamente eu não poderia pertencer àquela comunidade religiosa. No entanto, ainda estava intrigado com o Deus de Israel e no longo percurso a caminho da casa, continuei lendo os pergaminhos, tentando entender o sentido de tudo aquilo. E foi na estrada deserta de Jerusalém que notei um judeu barbudo à beira da estrada. Como eu li em alta voz, ele deve ter percebido que o meu pergaminho continha os ensinamentos de Isaías, um profeta judeu. Então me perguntou, entendes o que estás lendo? Mandei que parassem a carruagem, eu e o barbudo nos entreolhamos, curiosos. Fui sincero, como posso entender, a menos que alguém me ajude? Posso lhe dar uma carona se você me explicar o texto. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele nem abriu a boca, pois foi cortado da terra dos viventes. E quem pode falar da sua linhagem? A passagem me fizera pensar na minha própria condição, cortado e sem posteridade. De quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Filipe começou a explicar como aquelas predições haviam se cumprido em Jesus de Nazaré, que o crucificaram, que sacrificaram a própria vida por todas as pessoas, permitindo-se que sacrificasse, fazia poucas semanas ser crucificado e que ressuscitara 3 dias. Então Filipe me mostrou outra passagem no mesmo pergaminho.
Assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor que os dos filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Eu transbordava de alegria. Finalmente uma comunidade onde eu poderia ser aceito, onde eu seria amado do jeito que eu era. Quando notei que estávamos passando por um oásis, onde havia um pequeno lago, perguntei ao meu mestre: o que me impede de ser batizado, bem aqui e agora? Se acreditas com teu coração, nada, foi a resposta. Depois que Felipe rezou por mim e me batizou, senti-me renovado, transformado. A jornada da minha vida tomou uma nova direção e nunca mais estive só. Finalmente, encontrei um lugar para chamar de meu, a casa da família de Deus. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o Senhor de todos. Ninguém está excluído na sua casa, na sua família. Ele é o Redentor da humanidade. Com seus braços abertos, ele abarca o mundo inteiro. Não há escravos nem livres, judeu ou pagão, homem ou mulher. Todos somos abarcados nesse abraço que Deus assume toda a humanidade. Como é bom ser cristão. A todos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos todos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.